Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Flávia Melanie, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e mais uma vez estou aqui para dar dicas de estudos para vocês. Coisas que vão facilitar e tornar essa trajetória mais curta e menos tortuosa. Hoje eu queria dar uma dica valiosa de um momento pós-edital, em que sai ali o documento que vai dispor sobre todas as regras do concurso, sobre as matérias que efetivamente serão cobradas e, claro, a data da prova, ou seja, vai começar ali uma corrida de 100 metros para o seu tão sonhado objetivo. Essa dica foi uma coisa que eu desenvolvi, assim, que eu bolei espontaneamente, sem ninguém me falar, mas que eu acho que fez muita diferença para eu ser aprovada, sobretudo na primeira fase, mas também em todas as demais fases. O que foi isso? A partir do momento em que o edital foi publicado e foram dispostas ali todas as matérias que efetivamente seriam cobradas, eu peguei um caderno, e aí um caderno físico, mas nesse caso pode ser um documento no Word ou o que for, e a cada dia de estudo, e eu sempre estudei uma matéria por dia, é uma dica que eu sempre dou. Claro, ali umas semanas antes da prova pode ser legal vocês adequarem mais matérias, sobretudo se tiverem mais horas de estudo. Eu somente estudava 4 horas, porque precisava conciliar com o trabalho, mas sempre estudei uma matéria por dia. O que eu fazia? Vamos supor que hoje a matéria do dia era controle de constitucionalidade dentro do direito constitucional. Eu fiz o estudo ele completo dos 4 pilares, começava pela lei seca, eu fiz essa inversão, né, nesse pós-edital, que eu acho que é uma coisa que é legal também de vocês fazerem. No momento pós-edital, iniciar o estudo com a lei seca, porque você tá com a cabeça mais fresca, e a lei seca e a decoreba da lei seca é uma coisa que tem maior incidência na primeira fase. Então, começava com a lei seca, depois ia para a doutrina, depois lia jurisprudência relativa à matéria, no caso, controle de constitucionalidade, e finalizava com as questões. Quando eu estava fazendo isso, passando por cada uma dessas etapas, eu anotava no caderno o que era ali o calcanhar de Aquiles dentro de cada tema, para que posteriormente eu tivesse um compilado de todas as minhas dificuldades dentro de cada matéria. Então, aqui dando o exemplo de controle de constitucionalidade, vamos supor que eu tivesse muita dificuldade em lembrar o quórum ali relativo à votação do STF sobre a inconstitucionalidade ou não. Depois também tem um quórum relativo à modulação de efeitos ou não, que é um pouco diferente. Eu sempre percebo que eu erro isso. E no momento de pós-edital, você acha que já tem maturidade o suficiente para conseguir ter essa autopercepção do que você erra mais ou não. Então, eu tava ali, na hora que eu li aquele artigo, eu falava, nossa, toda vez que eu faço questões, eu erro isso. Eu anotava. Não é um caderno de erros, pessoal, é um caderno de dificuldades, do que você tem, o que é mais sensível pra você, que você percebe. Por isso que nenhum cursinho pode te entregar isso de mão beijada, depende da sua proatividade. Eu falei muito isso no último vídeo que eu gravei aqui pro YouTube, da importância de você ser proativo nos estudos. Porque não é o que todo mundo costuma ter dificuldade, é o que você tem dificuldade, entendeu? Eu, por exemplo, sempre tive muita facilidade em direito tributário, então pode ser que outras pessoas tenham ali uma fragilidade em algumas questões que eu não tenho. Então eu fazia isso, colocava ali. Aí, vamos supor que eu fazia uma questão, lembrava de mais alguma coisa. Um outro exemplo que me recorda agora é em processo civil. Eu tinha muita dificuldade, eu confundia muito hipóteses de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade e justiça. Isso era muito cobrado em questões, talvez porque seja esse uma confusão comum. Quando eu estava estudando essa matéria, eu ia lá e colocava no meu caderno isso diariamente, com todas as matérias que eu perpassava. Eu anotava ali 1 ou 2 artigos, 1 ou 2 súmulas relativas à matéria. Ou seja, não é nada muito extenso, não é para você ficar o tempo todo anotando. É para você fazer anotações pontuais naquilo que de fato você tem dificuldade. Pode ser que tenha um dia que você esteja estudando uma matéria que você tem muita facilidade, então você não vai anotar nada, entendeu? É realmente, no momento pós-edital, quando você voltar ali a estudar e começar a estudar de forma mais focada, enviesada para a data da prova, ter sempre essa análise enquanto estiver estudando, o que é mais difícil. Por quê? Isso vai ser muito importante nos 15 dias anteriores à prova. Nos 15 dias anteriores à prova, meu foco dentro de cada matéria eram justamente essas fragilidades. E nesses últimos 15 dias em que eu tava ali revisando essas fragilidades, eu ainda colocava assim uma estrelinha na frente daquelas fragilidades que realmente eu tinha ainda maior dificuldade. Então eu fazia como se fosse uma hierarquia das minhas fragilidades, porque aí o que ficava ali no topo da pirâmide era o que eu iria revisar no dia anterior à prova.
E aí, o que acontece? Ah, não, isso aqui, esse artigo, eu sempre esqueço. E se eu não ler ali no dia anterior à prova, pode ser que eu chegue na prova e erre novamente. Portanto, pessoal, eu fiz dessa forma. Acho que foram 4 meses, se eu não me engano. Foram 5 meses. Entre 4 e 5 meses da data da publicação do edital até a prova. Eu fui fazendo essas anotações no decorrer ali dos 4 meses. Nos últimos 15 dias, eu passei a focar muito dentro de cada matéria nessas fragilidades. E no dia anterior à prova, eu